tricolores, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. São Paulo estipula valores e condições para a venda de Matheus Alves. São Paulo também vai ao mercado aí atrás de um centroavante experiente, hein, para jogar o resto da temporada. Igor Vinícius é liberado pelo São Paulo e pode se acertar com o time da Série A já no segundo semestre. E Juan Tressoldi cada vez mais longe de fechar com o nosso tricolor. Isso e muito mais no vídeo de hoje. Fica comigo até o final, já deixa seu like e também se inscreva no canal. Vamos lá, vamos pro vídeo. São Paulo virar SAF é a tendência, abre e fecha aspas. Diz o presidente do São Paulo, o Júlio Casares. Isso mesmo. O presidente de São Paulo, em entrevista aqui no UOL Tabet, para o Antônio Tabet, deu uma entrevista longa, que falou outros assuntos, mas falou sobre SAF, e aí falou, já vim falando algumas vezes, mas agora, de forma mais firme, a tendência é do São Paulo virar SAF. Vamos ouvir exatamente as palavras do presidente do São Paulo. A SAF, eu acredito que o melhor modelo, eu não sei nem se vai ser uma SAF, mas qualquer parceria como essa que estamos tentando realizar, vai ser algo que prioriza a gestão do futebol, não um aventureiro. Sim. Eu não posso permitir que você faça um grande resultado aqui, um ano eu ponho ele no outro clube, não. Ele tem garantidores que esse jogador da SAF fique um tempo e que a gestão do clube tem que ser majoritária. Sim ou não? O São Paulo vai virar uma SAF? Eu acho que é uma tendência. E eu não posso dizer que é uma SAF pura. É uma tendência que se o São Paulo não tiver algum acordo empresarial, e eu não estou entrando em SAF, ele vai competir mesmo. Vou dar um exemplo rápido. Qual jogador não quer ir para um São Paulo, para um Flamengo, para um Corinthians, para um Palmeiras? Estou falando de clubes que não são SAFs. Mas hoje você tem um player chamado Bahia, que é o Manchester City, que o jogador para pensar. Poxa vida, eu quero ganhar. E eles entram competitivamente com muito dinheiro. Então, os clubes maiores ou menores, ou mesmo aqueles mais tradicionais que não admitem SAF, talvez o seu Flamengo também, não gosto que fale. O São Paulo tem essa resistência, o Corinthians, o Palmeiras. Mas eles têm que pensar no modelo um pouco mais empresarial, senão nós vamos ficar para trás. Tá. Ponto. Muito bem. Tá aí, então, o Casares foi perguntado sim ou não sobre SAF. Não, é a tendência, veja bem, o modelo empresarial. Interessante, né? Vai ficar para trás de quem? De clubes que não são SAF. Que eu ia fazer. De clubes que não são SAF, Palmeiras e Flamengo, que não são SAF. Eu tenho que ser SAF para não ficar para trás de clubes que não são SAF. Então por que ele, como presidente, não se esforça para colocar o São Paulo no patamar do Palmeiras e do Flamengo que não são SAF? O Bahia. O Bahia pertence ao Grupo City. Se o Grupo City amanhã resolver o seguinte, não queremos mais investir no Brasil. O Bahia vai ser um clube para ficar na Série A e tá bom. Um Red Bull Bragantino. Isso, fica na Série A. Não vou fazer investimentos em Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro, quando sai do Flamengo, tem torcedor do Flamengo que ainda sente saudade até hoje. Ele recebeu um salário, uma proposta de renovação de 1 ano. O Bahia ofereceu para ele 3 anos, plano de carreira, salário muito maior. Não tinha como, o cara era reserva. Você ia fazer o quê? Ia cobrir o salário para ser reserva? Por quê? Porque precisava de um nome de mais peso, arrancar um jogador de um outro clube grande. Então era estratégico para o Bahia. E que seja feliz lá. A proposta foi muito boa para ele, se mudou. Jogando bem, inclusive. Então, ok, é do jogo, é o mercado, faz parte. Mas se amanhã o Grupo City achar que... Porque qual o clube vencedor do Grupo City? Esse ano nem o Manchester City foi vencedor. Nenhum deles é competitivo pelas primeiras posições. Nenhum deles. São clubes satélites que servem para quê? Para você revelar jogador, fazer os negócios e tal. Ok, é permitido. Não estou dizendo que é errado. Mas ser SAF, mesmo Bahia, não é a garantia de que vai ser campeão e tal. E no Nordeste, embora esteja em crise, o Fortaleza, que depois virou uma SAF parcial, mas saiu lá da 3ª divisão sem ser SAF. E numa região de poder aquisitivo menor, um PIB, vai comparar o PIB do Ceará com o PIB de São Paulo. Vai comparar a renda per capita daqui com a renda per capita de lá. É tudo muito diferente, a diferença é abissal. Então o Ceará saiu do buraco, né? O Palmeiras saiu do buraco, o Flamengo, mas o São Paulo também é enorme. Não pode ser, tem que virar SAF. Por que tem que virar SAF? Não ficou claro, não explicou. Não explicou. Eu acho mais engraçado isso. Vamos ficar para trás. Para trás de quê? De quem não é SAF. Então faça um trabalho para colocar o São Paulo no patamar do Palmeiras. Só que isso leva tempo. Isso vai levar anos. Esse é o problema. E, como o Casão falou, todo mundo quer ser autoral do trabalho. Então o cara quer fazer tudo rápido para ser o presidente ou dirigente que participou das conquistas. O Mário Bittencourt também tem o mesmo discurso, muito parecido, no Fluminense. Ele foi campeão da Libertadores. Ele tem um título que o Casares não tem, mas
talvez até você possa permanecer no poder, né? Como CEO dessa SAF, seja lá qual for o modelo. E outra coisa engraçada, não, nós temos que ter um investidor, mas o clube é majoritário. Quem é o trouxa que vai colocar dinheiro no futebol e não vai mandar? Me diz. Então, aí é trouxa, né? É um bobão. Eu queria saber quem é esse investidor bobão. É exatamente o que o Fortaleza está enfrentando. O Fortaleza está querendo fazer uma SAF sem dar o controle majoritário para quem põe dinheiro e até agora não conseguiu investidor. Porque ninguém vai colocar dinheiro e deixar. Eu vou pôr todo o meu dinheiro e Casão faz o que você quiser. Isso. Não existe. Não, imagina o seguinte, você põe o dinheiro e você contrata, como aconteceu no Cruzeiro, na contratação do Alexandre Matos, que fez várias contratações que o técnico, quando chegou, viu que não era aquilo, ele ficou esvaziado, por isso ele está no Santos, ele ficou esvaziado no Cruzeiro, aí surgiu o Santos e ele foi para o Santos. Mas o Cruzeiro tem um dono. O dono manda, ele bota o dinheiro e ele manda. Mas ele terceirizou as decisões do futebol para alguém que não fez um trabalho legal. Então ele se livra desse cara. Agora você imagina se o dono do Cruzeiro, né, ele colocasse o dinheiro, mas quem mandasse fosse outra pessoa, fosse o clube associativo. Ele só bota o dinheiro, bota o dinheiro. Aí o Alexandre Matos foi contratado. Aí o presidente do clube gosta do Alexandre Matos. Aí ele fala, não, estou botando dinheiro, esse cara não está fazendo um trabalho que me satisfaça. Não, mas eu quero que ele fique. Você não manda, você só bota o dinheiro. Você acha que ele colocaria o dinheiro? Claro que não, ele colocou o dinheiro porque ele decide. Ele pode, ele não mandou embora, mas ele podia fazer o quê? Colocar o Alexandre Matos numa geladeira, até ele ir embora, que foi mais ou menos o que aconteceu. Afinal, é a lógica, né? Quando o cara põe dinheiro, o cara compra. Quando você compra, você faz as coisas que você quer. O técnico é dono do Botafogo. Sim. Está agora para negociar 3 jogadores importantes do Botafogo. A torcida não vai gostar. Azar, eu decido, eu sou o dono. Ah, quem tem interesse no clube lá? Tudo bem, eu tenho mesmo. Ele pode falar isso. Eu sou o dono, eu comprei esse negócio, cara. Eu fui lá e paguei. Dentro daquilo que estava. Quanto custa? Eu estou comprando. Ele faz o que ele quiser. Entendeu? Agora, o torcedor de São Paulo gostaria de ter alguém mandando no São Paulo? Para sempre, Para esse é o sempre. ponto. Que pode amanhã, por uma questão estratégica, falar, não quero mais investir. Vou deixar aqui revelando jogador em Cotia, vendendo jogador e tá bom. Não precisa ser campeão. Não quer ser campeão. Ficar em 4º, 5º lugar, tá bom. Porque a decisão é de uma pessoa, gente. Sabe, tem uma ilusão coletiva no Brasil pelo sucesso que o Botafogo teve no ano passado. Que passa pela estratégia da holding de contratar jogadores para colocar na Europa. Os 2 principais jogadores só passaram pelo Botafogo porque eles iam para o Lyon. Um acabou indo para a Rússia, o outro foi para a França. Né? Mas foi por isso. Até outro dia eu estava falando numa live lá sobre isso. Falei, gente, alguém falou assim, o Flamengo não contratou o Luiz Henrique, o Botafogo contratou. O Flamengo, o Palmeiras, não tem esse argumento que o Botafogo tem, que é pegar pegou agora o Álvaro Montoro, menino de 18 anos, que jogava no Vélez. Eles podem chegar para o rapaz e falar assim, se você ficar um tempo aqui, um ano e pouco, né, eu te levo para a França. Nós temos um clube lá na França. O Casares fala um pouco isso, hein? Então. Não é? Exato. Quando ele dá o exemplo do Bahia, ele fala fica isso. 2 anos. O cara vem aqui e mas ficaram 6 meses. City, Foi sensacional, que eles ganharam os títulos, mas o clube foi uma barriga de aluguel. Como foi o final feliz... Eu estou enganado ou o Casares fala um pouco isso? Não, ele fala nisso para tentar usar o argumento de que a SAF hoje atrai mais jogadores. Mas, mas atrai nessas condições. Sim, mas ele tem vários contra-exemplos também. O próprio, hoje, o Red Bull Bragantino, que é uma SAF, tem estabilidade. Na primeira proposta que o Lucas Evangelista recebeu, ele foi lá e ajoelhou, pediu para sair. Léo Ortiz. O Léo Ortiz, a mesma coisa, foi pro Flamengo. Sim. Porque os caras entendem a estabilidade da SAF, sabem que vão receber em dia, mas a hora que chega um Palmeiras, um Flamengo, deveria receber o São Paulo. A hora que chega um time que é o Palmeiras... Mas o Bragantino é uma coisa diferente. Que no planejamento do Red Bull Bragantino não faz parte o título. Isso. E aí cansa o jogador. É isso que pode acontecer, quem comprar o São Paulo pode resolver fazer isso. Exatamente. Aí cansa o jogador. O jogador, é claro que ele quer ir para um clube que vai pagar em dia, que tem estabilidade, que tem segurança, que tem tudo, mas dentro do jogador corre o instinto competitivo. Lógico. Não adianta, você não consegue apagar isso do cara. A gente nasce com isso aí pequenininho. E você vai, quando você começa a jogar em clubes ou categoria de base, os treinadores vão desenvolvendo essa competitividade dentro de você. É uma das coisas que quando o jogador sobe pro profissional, é analisado antes dele subir. Qual é o nível de competitividade que esse garoto tem? Pô, o cara entra com tudo, o cara quer ganhar. Visibilidade, né? O Léo Ortiz deu aquele passe de 3 dedos no Flamengo, ficou a semana toda no Red Bull, ia mostrar uma vez e acabou. Então, exatamente. Então, cara, é normal que hoje os caras, o Evangelista escolha o Palmeiras. É normal. E na minha visão, que o Casares falou, ele deu como exemplo negativo. Ele não quer que o São Paulo seja igual o Botafogo fez. Chega jogador, fica lá um ano e vai embora. Foi isso que eu entendi. O interesse dele é fazer uma SAF que o jogador que seja igual a Bahia. Que fique 2, 3 anos, fique um tempo. Não chegar, jogar um ano e ir embora. É isso que ele não quer. Mas eu também não quero, mas...
entre ele querer... Só uma coisinha, eu acho que o Bragantino esse ano deu uma guinada. Deu uma mudada de mentalidade, por causa do Fernando Seabra. E tá lá em cima, né? Aí... E vale até para ele, se amanhã ele estiver bem, o Fernando Seabra, e aparecer um clube grande querendo contratar, ele vai ficar no Bragantino? Isso aí. Será? Palmeiras manda embora o Abel e fala, Fernando Seabra, eu quero você. Que não era jogador. Palmeiras e Flamengo é diferente, né? Então... Se é o Corinthians, eu não sei se vai. Exato, pegando um clube grande que tem possibilidades reais. O Cruzeiro mesmo, que é a SAF hoje, mas está colocando dinheiro lá. Então, o Cruzeiro tem todos os problemas do passado recente, mas hoje tem grana e está contratando jogador e está pagando, né? Mas às vezes eu conversei com a pessoa que trabalhou no Bragantino, que não é jogador, ele falou, cara, o clube é legal, organizado, mas isso aí, se você tem ambição esportiva, não dá para ficar a vida inteira lá. Você vai ficar um tempo e você vai ter que sair quando surgir uma boa oportunidade. Foi na época do Léo Ortiz. O cara me falou, não tem como o cara ficar lá. Você não tem como segurar o rapaz. Exato. É a oportunidade da vida dele de dar outro salto, de ganhar, ser campeão, ganhar dinheiro e ser campeão. Lá só ganhar dinheiro. Também. Isso, assim. Sabe, reconhecimento, seleção brasileira, uma projeção, quem sabe jogar no exterior, apesar da idade, uma série de coisas. Só uma coisa rápida, isso que nós estamos falando. Vários treinadores negaram o Corinthians e negaram o Santos. Até chegar ao ponto do Dorival aceitar depois que tinha recusado. O Voivoda lá atrás recusou. Então, o Voivoda recusou. Um monte de treinadores estão recusando times assim. E jogadores também. Só para dar um exemplo, Corinthians e Santos, se não mudarem o pensamento, se não começar a se mexer, vai ter jogador que vai preferir, como o Casares falou, prefiro ir pro Bahia, jogar no Bahia, prefiro no Fortaleza, prefiro qualquer outro clube. Mesmo que não seja uma SAF, mas que pelo menos dê uma perspectiva de pagamento em dia, sem muita confusão. Ninguém quer ir pra confusão mais, cara. Sim. Claro. Passou o tempo. Quando não existia SAF, todos os clubes eram iguais. Tinha aqueles mais ricos, aqueles menos ricos, né? Mas todo mundo era... Momentos. Momentos, então todo mundo é igual. Então você ia pro Palmeiras, pro Flamengo, pro Corinthians, pro Santos, pro Fluminense, era a mesma coisa, né? O Flamengo tinha dívida pra caramba, todo mundo tinha dívida. Hoje em dia, não. Já mudou isso. Hoje, primeiro, o jogador ganha muito alto. Qualquer jogador, meia boca, Coronado ganha 2 milhões, né? É um exemplo. Então você aparece o Corinthians, aparece o Bahia e aparece um time da Argentina, o cara vai pensar, vou pro Bahia. A perspectiva até de vencer é maior jogando no Bahia. E aí a gente perguntou aqui na nossa enquete sobre qual o humor do torcedor com relação a isso. Você gostaria que seu time virasse SAF? É a pergunta da nossa enquete. E olha, me surpreendeu. Por enquanto, 74% não. Eu achei que tinha uma galera, não, vira SAF aí e tal. 21% sim e 6% meu time já é SAF. Então vou colocar na tela aí quem é SAF no futebol brasileiro hoje. Quero contar agora de forma exclusiva que Lucas Ferreira, atacante do São Paulo, que recentemente renovou seu contrato, segue na mira de clubes, agora do exterior. Fui o primeiro a contar para vocês que antes da renovação, o Lucas Ferreira era alvo do Cruzeiro e do Red Bull Bragantino. Pois bem, com a renovação do contrato e seu salário que foi de 20 mil para 120 mil reais mensais, fica inviável pensar que um clube brasileiro possa pagar a multa rescisória. Mas, desde aquele momento já havia um clube alemão monitorando os passos do atleta e sinalizando com a intenção de comprá-lo por 8 milhões de euros. São Paulo entende essa oferta como muito baixa, porque sabe que o jogador de 19 anos de idade, que já soma 21 jogos, 1 gol e 1 assistência, tem enorme potencial para se transformar em uma das principais vendas do São Paulo nos últimos anos. A ideia do tricolor, inclusive, é não negociá-lo nessa janela, ainda que precise de pelo menos mais uma venda, mesmo levando em consideração que o Ângelo, lateral direito de 16 anos que pertence ao time sub-20, já foi negociado com o Strasbourg da França. Apesar dessa transferência de 5 milhões de euros fixos mais 2 milhões de euros em bônus, São Paulo ainda necessita de mais uma grande venda. E aí o Matheus Alves ou o Rian Francisco poderiam ser alternativas. Se não houver negócio para esses dois, essa transferência para o clube alemão pode acabar acontecendo, especialmente se a proposta superar os 8 milhões de euros. Só para completar, em relação ao Lucas Ferreira, jogador que virou titular, também por conta de uma série de baixas e desfalques, São Paulo chegou a disputar a última partida contra o Bahia com 10 jogadores indisponíveis, eram 8 por lesão e mais 2 por suspensão. É isso aí, torcida. Após as informações, vamos falar um pouquinho sobre Matheus Alves, hein? O São Paulo, ele definiu preços e condições, tá? Para efetuar qualquer negócio pelo meia Matheus Alves aí, nossa joia, né? O garoto de 20 anos. O que está sendo falado aí
exclusivo pelo site do blog do São Paulo, aí, pelo Alexandre Zanqueta. Ele fala o seguinte, que a situação de Matheus Alves no São Paulo interessa demais o CSKA Moscou, né? O meia Matheus Alves, de 20 anos, revelado pelo nosso tricolor, atualmente com contrato até dezembro de 2028, está no centro de especulações do mercado internacional, devido ao interesse do CSKA Moscou da Rússia. Então o clube russo colocou uma oferta na mesa aí do São Paulo de 5 milhões de euros, né? No caso, ia totalizar aí 15 milhões de euros. Como que seria? O CSKA já sinalizou interesse em momentos anteriores, cogitou uma oferta que poderia chegar a 15 milhões de euros, cerca de 98 milhões de reais, sendo 10 milhões fixos e 5 milhões em bônus por metas, mais por 100% do direito, né? Eles querem levar 100% do direito do jogador. O São Paulo detém 90%. Então, o São Paulo aguarda aí o mercado aquecer, realmente abrir a janela aí e ver se não vai chegar uma proposta melhor do que essa do CSKA Moscou. Acho que até para o próprio jogador é um clube que talvez não seria interessante para ele ir nesse momento, beleza? Deixa seu comentário aqui sobre Matheus Alves. Você acha que já é o momento de vender o garoto? Ou segura mais um pouco aí para garantir uma grana maior e também deixar o garoto aí, quem sabe, levantar taças e disputar títulos pelo nosso tricolor? Comenta aí, quero saber a sua opinião sobre Matheus Alves. O São Paulo também vai no mercado, hein? Está observando um centroavante e é um jogador experiente contra jornalista, tá? Quem deu essa informação aí foi André Hernan. Ele disse o seguinte, ó: quem hoje está no departamento de futebol diz o seguinte: o São Paulo vai ao mercado e está observando um centroavante. É um jogador experiente, que tem bagagem de Libertadores, que faça um contrato curto até o fim do ano e que tenha um custo baixo, salário baixo. Com essas limitações aí que o São Paulo colocou aí para buscar um jogador, dá até medo de saber quem é o jogador que vai chegar aí como centroavante, tá? Não sei, dá medo de chegar aí um Daverson da vida, Tiquinho Soares, que é a bola da vez. Tem bastante gente falando que o Tiquinho Soares pode vir aí do Santos para o São Paulo e jogar até o final do ano. Então a gente não sabe. Já a pessoa chega aí um Chiesa da vida, aquele colombiano lá que jogou no São Paulo, até esqueci o nome dele, ruim de bola. Então dá medo de quando o São Paulo fala que tá buscando um jogador experiente, de custo baixo para jogar até o final da temporada, aí, um contrato curto. Então vamos ficar de olho. Saiu o nome aí de Giroud também, né? O francês, mas vai ser muito caro. Vamos ver o que o São Paulo está preparando aí para a torcida, esse centroavante aí que eles estão de olho. Deixa seu comentário se você lembra de algum nome que pode pintar no São Paulo. Eu falei do Tiquinho Soares, apesar que o ano passado ele jogou bem no Botafogo, mas o Santos ele está muito mal, né? Vamos ver o que vai acontecer. Já deixa aí seu comentário, como eu disse. E até que enfim vamos dar adeus aí a um lateral direito, hein? Igor Vinícius está dando tchau aí para o São Paulo, está dando adeus. São Paulo já liberou o jogador para assinar com qualquer outro clube, né? Seu contrato se encerra, não foi renovado. E quem surge aí como um time que quer levar o jogador é o Vitória, hein? Carpini está fazendo aí grandes favores para o São Paulo. Primeiro levou o Wellington Rato, que já está de saída do time do Vitória, parece que vai para o Atlético Paranaense. E agora vai levar o Igor Vinícius também, né? Só tenho a agradecer aí o Carpini por essa ajuda que ele está dando ao São Paulo, né? Um jogador que infelizmente teve muita contusão com a sua passagem no São Paulo. Se ele não tivesse tido tantas contusões, eu acho que ele se daria bem no São Paulo. É um bom jogador, apoia bem, corre, né? Mas na marcação é muito fraco. Enfim, mas as contusões acabou atrapalhando aí o andamento dele no time. Então o São Paulo vai liberar o jogador e vai abrir espaço aí para o técnico promover o Mike, né? O Ângelo já vai vir, né? Mas o Ângelo já está vendido. Então o ideal é deixar o Mike ali como primeiro reserva ali do Cedric e começar a dar minutagem aí para o jogador que jogou muito bem na Copinha. Certo? Deixa também a sua opinião sobre Igor Vinícius. São Paulo fez certo em liberar ou você acha que deveria ter renovado? E por último aí o Juan Tressoldi, tá? O zagueirão aí que pertence ao Sassuolo, está emprestado ao São Paulo até dia 30 deste mês. O São Paulo está tentando manter o jogador, mas surge aí o Botafogo
como um time interessado na compra do jogador diante do Sassuolo, e eu acho que o Botafogo vai conseguir comprar. O São Paulo está em péssimas condições financeiras, já o Botafogo tem grana aí com o Testor lá, né, o dono da SAF. Então o Juan Tressoldi, o caminho dele será com certeza o Botafogo, um bom zagueiro, mostrou que tem qualidade, que tem condições de jogar no time de São Paulo, mas a nossa parte financeira, a dificuldade financeira que o clube do Morumbi se encontra, está realmente atrapalhando qualquer tipo de negócio. Então, acredito que Juan Tressoldi é mais um que está dando aí adeus ao time do São Paulo já em junho, nesse mês, beleza? Deixa seu comentário sobre Juan Tressoldi. Você acha que o São Paulo deveria fazer um esforço a mais para fechar com o jogador e comprar o jogador em definitivo? Lembrando que o custo dele seria 27 milhões, tá? 27 milhões de reais, é uma grana altíssima, e o São Paulo não tem hoje essa grana disponível para fazer essa compra, certo? Galera, agradeço vocês por acompanhar os vídeos, deixa seu like, você que não é inscrito, se inscreva no canal para você não ficar de fora de nenhuma notícia do nosso tricolor, tá certo? Forte abraço, uma boa quarta-feira e até mais.